360.travel continúa en la WTM Latinoamérica y en esta oportunidad tenemos el honor de poder dialogar con Mariana Aldrigui. Ella es profesora, es investigadora, es doctora en geografía humana y también es magíster en ciencias de la comunicación. Pero además es una persona a la que todo el mundo le consulta sobre el turismo en Brasil, porque hace muchos años viene investigando al respecto y él tiene la buena voluntad de ofrecernos una entrevista para poder dialogar con ella. Muito obrigada, Mariana, pelo tempo. A primeira pergunta que eu quisiera hacer para você é: qual é a importância do turismo no Brasil e qual deveria ser? Primeiro, eu agradeço a oportunidade da entrevista, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando e peço desculpas por não falar espanhol, mas vou falar bem devagar o português. O turismo deveria ser muito mais importante para o Brasil. Hoje, economicamente, ele representa cerca de 8% do PIB, mas com os efeitos da pandemia, podemos ter caído para 4% do PIB, pois houve muito desemprego e, naturalmente, redução dos gastos, especialmente com turismo de negócios. A grande questão é que o país se divulga como um grande destino de natureza, quando na verdade a gente tem uma série de áreas ainda a serem preservadas e trabalhadas para uma melhor divulgação. Quem mais consome turismo hoje no Brasil consome os nossos destinos de praia, sejam os estrangeiros, mas principalmente o turista brasileiro. Como a pandemia modificou o norte do turismo brasileiro? Eu acho que até um pouco menos que a pandemia, mas a gente está vivendo um problema com o governo. A gestão pública deste governo, desde 2018, é muito incapaz de compreender o tamanho do turismo brasileiro. Já houve falas preconceituosas, já houve uma posição internacional que deixa o Brasil, às vezes, até envergonhado. E com a pandemia, a gente perde 90% dos turistas estrangeiros, especialmente aqueles que vêm dos países do Mercosul e que tinham um bom padrão de gastos, e há uma mudança significativa na forma como o brasileiro viaja. Então, em 2020, muitas das viagens que seriam feitas por avião acabam sendo feitas de carro. E os gastos que seriam feitos em hotéis não foram feitos, vão para casa de amigos e parentes. Então, muito do dinheiro do turismo não aconteceu, né, entre 2020 e 2021. E desde 2021 a gente está recuperando, mas há, sem dúvida, uma falta clara de direcionamento político do turismo brasileiro. Você pode citar 3 pontos fundamentais que a gente, as pessoas que estão estudando turismo ou vai ser criadores de turismo no futuro, têm que ter a consideração? Com certeza. Para que o turismo seja a indústria da transformação, a gente tem que ter muito respeito à diversidade. O que nos interessa é sempre conhecer a história do outro, as origens, a cultura, a gastronomia. Então é muito importante que, como produtores de conteúdo, como estudantes, como profissionais, a gente não queira deixar tudo igual. A gente valorize o diferente, respeite o diferente e traga todo mundo junto para valorizar tudo isso, para festejar essa alegria. Acho muito importante que a gente também seja socialmente consciente, ou seja, traga o máximo possível de pessoas locais para trabalhar, consiga gerar empregos no local e valorizar as comunidades. E, finalmente, ser capaz de dizer para todo mundo que a atividade de turismo parece ser uma atividade menos importante, mas é ela que nos coloca em contato com a gente mesmo. A gente aprende a respeitar as outras pessoas, a gente aprende a descansar, a valorizar vários outros lugares e voltar melhor para o nosso lugar de residência. Então, eu aposto muito no turismo como o seu efeito regenerador, tanto de nós mesmos como dos destinos. Brasil tem uma comunidade indígena muito grande que ainda mora nas costumes de ontem, né? Então, qual você acha que é o desafio com estas comunidades indígenas e também qual é o trabalho que você olha que se viene realizando se houvesse?
Eu gostaria muito de ver mais empenho, tanto do poder público, mas também da sociedade organizada, em preservar essas comunidades. É algo que a gente não precisa, é acelerar esse desenvolvimento, dando a eles principalmente segurança e segurança sanitária, porque a gente sabe do risco que foi com a pandemia, e muito lentamente mostrar que às vezes é possível abrir essas comunidades para alguma visita e que nós turistas possamos então entender e respeitar esses costumes. Acredito que a gente não pode tratá-los como simplesmente uma atração turística, mas sim respeitá-los por serem os donos originais da terra e por serem aqueles que vão nos passar muito conhecimento necessário até para recuperar o planeta. Então eu tenho uma admiração pela força e pela resistência dessas comunidades indígenas. Como você falava, Brasil é um país muito grande, tem muitos estados diferentes. Então, por empezar, qual você acha que são os estados mais desenvolvidos? Quais são os que têm que continuar trabalhando, mas também quais são as diferentes estratégias que você olha nos diferentes estados? Olha, somos 27 estados e, naturalmente, os dois que aparecem mais são São Paulo e Rio de Janeiro por conta do poder econômico. Há muitas belezas, mas, em geral, eles ofuscam, por exemplo, toda a riqueza natural do Nordeste, toda aquela maravilhosa pujança ambiental dos estados do Norte, da região amazônica. E a gente não pode esquecer que nós somos o único país do mundo que tem o Pantanal, né? Ou dessa forma, com uma parte ainda preservada. A grande questão é que quanto mais há desenvolvimento econômico por indústrias ou serviços, mais a gente vê o turismo acontecendo. É difícil não relacionar o avanço e o progresso, como está colocado em diversas publicações, com mais dinheiro ao turismo. Mas os lugares mais bonitos e mais convidativos são aqueles menos desenvolvidos. Então hoje eu diria, se você vai vir ao Brasil para conhecer, procure pelo menos um lugar da região norte para entender a Amazônia, passe por uma das praias do Nordeste e venha experimentar a nossa culinária aqui da região Sudeste e Sul, que vale muito a pena. Qual você acha que é o maior interesse ou a maior importância da criação do Conselho de Turismo Inclusivo, né, aqui na WTM? A nossa maior preocupação é começar a discussão. A gente sabe que para falar de diversidade e inclusão, a maior barreira somos nós mesmos e os nossos preconceitos. A gente gostaria de ser mais diverso, a gente gostaria de ter mais negros, mais indígenas, mais pessoas com deficiência, mais LGBT, mas sabemos de todas as barreiras. Então, ao começar a discussão e dizer para todo mundo, estamos prestando atenção nisso e vamos compartilhar informações, a gente espera que a cada ano a presença de mais diversidade aumente até que seja absolutamente natural e a gente nem se lembre porque precisa discutir o tema. Eu gostaria que fale um pouco mais para nós acerca do último ponto de manifesto que vocês leram ontem, né? O que tem que ver com preconceitos. Sim. No nosso manifesto com 6 pontos, a gente sugere que o preconceito é inadmissível, que a gente não quer mais que ninguém seja maltratado, seja como turista, seja como alguém que trabalhe no setor. Porque ao reconhecer que isso acontece, o passo é, eu errei, como é que eu vou corrigir? Se a gente achar que não somos preconceituosos, a gente vira as costas para o mundo. Todos somos, em alguma medida. Então, quando toda a equipe que está no turismo e todo mundo que atende o turista é capaz de trabalhar para evitar o preconceito, a gente espera que a gente construa um setor mais tolerante, que a gente não veja mais tantas notícias ruins. Muito obrigada, é muito bom falar com você, ter a oportunidade de falar com uma pessoa que trabalha tanto por o turismo no Brasil. Eu é que fico muito, muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada.